Fala pessoal, eu sou o Vitor Matsubara e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal de Wallcars. Hoje a gente está aqui com o Mercedes-Benz A200 AMG Line, a única versão disponível no nosso mercado do Classe A. Passou por algumas mudanças no visual, mas a principal alteração está bem longe dos seus olhos. E hoje você vai descobrir o que mudou nesse carro aqui a partir de agora. Vamos lá? Talvez você nem se lembre, mas o Mercedes-Benz Classe A já foi um modelo nacional. Isso aconteceu lá no fim dos anos 90 e aquela primeira geração, que era bem diferente desse carro aqui, ficou famosa justamente por um teste de estabilidade chamado teste do Alce, no qual o Classe A não se saiu bem, quase capotou e isso causou uma polêmica enorme naquela época. Bom, os tempos são outros, o Classe A mudou, virou um hatch premium, né? Com um visual bem esportivo, e esse cara aqui acaba de sofrer uma reestilização que deixou ele com um visual bem mais esportivo e alinhado, inclusive com o Classe C, que é um dos modelos mais vendidos atualmente pela Mercedes-Benz. As mudanças mais expressivas aconteceram aqui na frente. Os faróis mantiveram o mesmo formato, eles trazem inclusive iluminação do tipo Full LED. A grade dianteira, ela ganhou essa textura aqui, ó, que tem, né, pequenas estrelinhas da Mercedes-Benz, assim como acontece com o Classe C que a gente já conhece. E os para-choques foram redesenhados. É aquela receita básica de reestilização de meia-vida que a gente já conhece bem do ciclo de vida de um produto, que normalmente acontece depois de 3 a 4 anos de vida. Aqui nas laterais temos rodas de liga leve de 18 polegadas, lembrando que essa versão do Classe A se chama A200 AMG Line e é a única versão oferecida desse novo Classe A, né, aqui no nosso mercado, excluindo, claro, as configurações da AMG, que é até considerada como se fosse uma submarca, né, uma outra marca da Mercedes-Benz dentro do próprio portfólio da empresa alemã. Aqui atrás também o desenho não mudou tanto assim. Eu acho ainda muito bonito esse estilo da traseira do Classe A com essas lanternas em formato mais amendoado invadindo a tampa do porta-malas. Ele fica com uma aparência bem parruda, né? Bem robusta, e destaque aqui para as duas saídas de escapamento e esse para-choque aqui simulando um extrator de ar. Porta-malas não tem abertura elétrica e esses aqui são os objetos que eu deixei aqui justamente para você ter uma noção do espaço aqui no porta-malas. Não é tão grande assim, né? E aqui embaixo fica um kit de emergência, né, para você preencher o pneu com aquele líquido que ajuda a selar o furo, né? Caso não seja um furo tão grande assim. Não temos step, hein? Então, se tiver algum problema mais grave, vai ter que chamar o guincho. Vamos dar uma olhada no interior do Classe A 200, que aí sim a gente tem muitas coisas interessantes, né? E que fazem com que ele seja realmente associado a um verdadeiro Mercedes-Benz. O acabamento aqui tem alcantara nas portas. Dá pra ver aqui, ó, né? Esse tecido aqui parecido com camurça, né? Um pouquinho mais sofisticado. Os bancos dianteiros têm essas regulagens que já são tradicionais da Mercedes-Benz, né? Esse tipo de regulagem aqui é bem lúdico, bem fácil de entender. Você pode ajustar tanto a parte lombar aqui do banco quanto o próprio encosto em distância, em altura. São regulagens elétricas com 3 memórias. E aqui temos os botões básicos, né, de qualquer veículo que a gente conhece, com acionamento dos vidros elétricos, aqui a regulagem elétrica dos espelhos retrovisores, inclusive com rebatimento e travamento central das portas. Dentro aqui do Classe A, a gente tem painel digital, né? Bem bonito, né? Inclusive, a gente pode até mudar aqui as funções, ó, computador de bordo indicando condução, né? Dados de condução, consumo de combustível e quilometragem total. Também posso navegar por outros menus aqui do Classe A, ó. Posso até mudar o estilo do painel de instrumentos. Aqui a gente tem estilo esportivo. Vou aqui também para mais um aqui, ó, sutil, que ele vai deixar basicamente só as informações essenciais. E vou voltar para o clássico. Opa, aqui a gente foi para o esportivo de novo, então vou voltar para o clássico, que é o estilo que a gente escolheu aqui, pelo menos inicialmente. Aqui fica a tela da central multimídia, que tem
a assistente pessoal MBUX, que é uma central, né, uma assistente já conhecida dos outros carros da Mercedes-Benz. E ela responde comandos de voz, ela realiza algumas tarefas. Vou mostrar para vocês em instantes. Temos várias funções aqui no menu, um menu muito fácil de ser navegado. Aqui eu consigo consultar, né, as assistências do veículo, aqui modo de condução, também outros funcionamentos de outros sistemas do carro, informações. Posso voltar para o menu principal. Aqui tenho informações sobre o veículo. Deixa eu ligar o carro aqui para vocês verem os dados, né, referentes à condução, referentes ao carro. Ó. Aqui a gente consegue ter os dados em tempo real, ó, do pedal do acelerador, do freio, aqui o funcionamento, né, do motor com torque, curva de torque, enfim, outros dados. Sistema de som, telefone celular, conectividade também é um ponto forte. Aqui no Comfort eu consigo fazer regulagens do banco e até mudar a cor da iluminação ambiente. Aqui eu posso jogar para um tom de verde, enfim. A gente tem várias opções de personalização dessa boa central multimídia aqui, que inclusive tem suporte a Android Auto e Apple CarPlay sem o uso de fios. Então você consegue espelhar o seu telefone celular, o seu smartphone, sem o uso de cabos. As saídas de ar-condicionado aqui, essas são redondas, né? São 3 saídas de ar-condicionado, elas têm iluminação aqui em volta. E olha só que detalhe legal. Não é tão útil assim, mas é legal. Quando você esfria a temperatura do ar-condicionado, baixa a temperatura do ar-condicionado, eles ficam num tom de roxo, parecido com azul. E se você aumenta a temperatura do ar-condicionado, elas ficam num tom mais próximo ao vermelho, justamente para remeter à temperatura que você está selecionando. Aqui embaixo, aliás, ficam outras funções de climatização, né? Que é a velocidade do ar-condicionado, desembaçador, o próprio ar-condicionado para você ativar o sistema, recirculador e desembaçador traseiro. Aqui nesse console central, que tem inclusive uma pintura em black piano, bem sofisticado por sinal, temos bandeja de carregador de celular por indução. Aqui fica uma entrada USB do tipo C, porta-copos, 2 porta-copos, inclusive você pode até ativar, né, acionar essas travinhas para garantir que o líquido não caia enquanto você estiver dirigindo. E aqui a gente tem o seletor de modo de condução, ó. Esse botão Dynamic aqui, ó, você consegue mudar entre os modos Sport, Individual, Comfort e o modo Eco, que é mais voltado para economia de combustível. Aqui fica o botão para você regular o volume, sistema de som, e esse aqui, ele é o assistente de estacionamento que realiza as manobras de forma semi-autônoma. Você precisa controlar a velocidade, evidentemente. Essa área aqui, ela antes tinha um touchpad, que era aquele sistema até um pouco arcaico da Mercedes-Benz, que você podia comandar os menus da central multimídia. Agora, ela não existe mais, ela tem essa área aqui que não tem muita função, né? Que ficava justamente o próprio touchpad, para quem preferia mexer aqui. Agora você faz aqui por meio de toques na própria tela, mais fácil, mais prático também, né? O seletor de marchas do câmbio fica desse lado aqui, como a maioria dos carros da Mercedes-Benz. É uma peculiaridade, por assim dizer, da Mercedes-Benz, né? Vem já dos tempos bem antigos. Aqui eu engato a ré, inclusive as imagens da câmera de ré são em resolução muito alta, estão aqui. Posso também colocar aqui a função de P para você travar, né, ou para você estacionar o veículo. E falando no volante, ele é bem bonito, né, com esses 4 raios mais finos aqui, bem parecido com o do Classe A, inclusive com a estrela de 3 pontas bem grande aqui no centro e várias funções, vários atalhos aqui também presentes nos raios do volante. Aqui a gente tem as funções de piloto automático e aqui do lado direito as funções do sistema de som. E aí você deve estar se perguntando, onde ficam os comandos de para-brisa, do limpador de para-brisa? Ficam aqui, deste lado, juntamente com a chave de seta, o acionamento da seta. E aqui do lado esquerdo ficam freio de estacionamento eletrônico, as posições do sistema de iluminação, que é Full LED, tem acendimento automático dos faróis, farol de neblina e regulagem da intensidade do brilho do painel de instrumentos. O tempo aqui tá fechando um pouco, tá ficando escuro, então eu vou acender aqui as luzes da luz de cortesia aqui do interior para deixar um pouco mais claro, ó. A gente tem aqui um porta-objetos com 2 entradas USB. A gente tem aqui um porta-objetos com 2 entradas USB aqui, ó. Né? Um porta-objetos bem fundo, bem espaçoso. E os bancos
eles são bem envolventes, só inteiriços, né? Hoje é comum a gente ver até em carros mais baratos, como o Volkswagen Polo, esses bancos, eles têm apoios laterais bem pronunciados. Essa parte aqui do encosto é revestida em alcantara, que é o mesmo material ali que a gente está vendo ali nas portas, com essas costuras aparentes, dando esse visual bem esportivo. E aqui fica o prolongamento da coxa, né? Isso é uma coisa que muitos carros da BMW têm e hoje os modelos da Mercedes-Benz também reproduziram essa solução. E aqui fica o teto solar, né? Aqui a cobertura do teto solar, ele abrange só essa parte aqui da frente, né? E ele pode ser aberto totalmente. Aqui é só eu, ó, vou aqui apertar e segurar, e aí ele abre o teto solar completamente. Só dá um toque, aí ele vai abrir o teto solar totalmente. Para fechar, mesma coisa, aperta e segura, e aí ele fecha o teto solar. Esse aqui é a parte dianteira, né? A parte frontal da cabine do Classe A. Vamos lá, banco traseiro, ver o espaço aqui. Vou acender essa luz de novo para ficar com um pouco mais de luminosidade. Não temos um espaço tão generoso assim para as pernas, você tá vendo aí, né? Mas também não é tão apertado assim. Agora, se você for mais alto, né, que não é o meu caso, você vai sofrer um pouquinho aqui sim, com espaço para os joelhos. Também não tem saída de ar-condicionado aqui atrás. Isso é um vacilo na Mercedes-Benz, né? Temos só aquela entradinha USB do tipo C que está iluminada. E o teto não é tão alto assim também. Então não é tão espaçoso aqui não. Pelo menos a gente tem aqui um descansa-braço com 2 porta-copos, para dar um pouco mais de conforto para quem está aqui atrás. Como eu falei no começo do vídeo, a maior modificação do Classe A nessa linha 2024 é a troca de motorização. Antes ele era vendido na versão A250, que tinha um motor 2.0 turbo de 224 cavalos. Agora ele é oferecido apenas na configuração A200. Mas ao contrário do que você está pensando, ele não tem um motor 2.0 não. Ele tem um motor 1.3 turbo que entrega 163 cavalos e 27,5 kgfm de torque máximo. Se você está aí pensando com seus botões, sim, esse motor é o mesmo que equipa alguns carros da Renault aqui no Brasil, como por exemplo o Captur e o Duster. Aquele motor 1.3 turbo que foi desenvolvido pela aliança Renault-Nissan em conjunto com a Daimler, que é a dona da Mercedes-Benz. Apesar desse downgrade na motorização e também na potência, o A200 tem um desempenho muito condizente com a sua proposta de ser um hatch médio com uma pegada esportiva. Ele tem bastante agilidade nas arrancadas e nas acelerações e principalmente, né, aí já não falando de motorização, e principalmente a suspensão, aí não falando mais de motorização, né, tem uma calibragem muito voltada para esportividade. Isso significa que ele é um carro extremamente estável, tanto em curvas mais fechadas como em outras condições mais extremas. Então, para você que gosta de uma tocada um pouco mais nervosa, o A200 é um carro muito interessante. Outra novidade importante do A200 é que ele é um carro com motorização híbrida leve, ou seja, ele conta com um pequeno motor elétrico que funciona como um gerador que realiza algumas funções importantes do veículo, como o papel de alternador para realizar a partida, e também ele é responsável por movimentar o veículo em algumas situações de cruzeiro, como por exemplo, se eu tiver a mais ou menos 100, 120 km por hora e tirar o pé do acelerador, ele se encarrega de continuar movimentando o veículo. E isso proporciona uma economia de combustível muito significativa, apesar de não parecer na prática, mas ele entrega números de consumo bem interessantes em relação a um veículo apenas com motor a combustão. E sobre conforto e acabamento, né, isso é irrepreensível. Ele é um típico Mercedes-Benz. O A200 não fica devendo para nenhum outro carro da linha Mercedes-Benz, pelo menos entre os modelos de entrada. Se assemelha muito ao Classe C, tanto no visual que nas tecnologias, como na qualidade do acabamento. Bom pessoal, esse aqui é o Mercedes-Benz A200 AMG Line, um dos poucos hatches médios disponíveis no nosso mercado e que está numa situação bem delicada no Brasil, justamente pelo seu preço muito caro. Colocar ele em pé de igualdade ou até num patamar superior em termos de preço a outros modelos muito mais vendidos, mais interessantes e também
mais bem aceitos no nosso mercado, inclusive os SUVs de luxo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal de UOL Carros, caso você não seja inscrito, e também não esqueça de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo por aqui, beleza? É isso aí, até a próxima! Qual?